Boa noite, alunos e alunas do 8º ano da Escola Feliciano Sales Cunha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje tá bem frio, né? Então, gente, a proposta para essa semana de 2 a 5 de agosto, porque dia 6 é feriado, né? Municipal, é pronome relativo, relative pronoun. De acordo com a atividade preparada, nós temos aqui primeiramente uma definição. O que a gente entende por pronome relativo? A gente pode partir dessa definição na própria língua portuguesa, porque é o que a gente entende também no uso da língua inglesa, tá? Então, nós temos o seguinte: o que é um pronome relativo? Olha lá, como o nome já diz, né, como o próprio nome já diz, o pronome relativo é uma palavra que relaciona, é uma ponte entre a palavra que vem antes e a palavra que vem depois. O pronome relativo retoma a palavra que aparece antes dele para poder relacionar essa palavra referida, retomada, relacioná-la ao verbo que aparece logo depois dele. Então, o pronome relativo estabelece esse elo justamente para a gente evitar repetição de palavra dentro das frases que normalmente se integram, se complementam dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, para que a gente possa trocar ideias. Então, para evitar a repetição, o pronome relativo vem justamente para relacionar, para retomar aquilo que já foi dito antes. Por isso que essa palavra antecedente é também chamada de palavra referida, palavra retomada, pois ela será justamente retomada para ser relacionada a uma outra ideia, um outro verbo que vem depois, na sequência daquilo que alguém está dizendo, tá? Daquilo que alguém está comunicando. Então, dentro dessa ideia de ponte mesmo, né, a relação entre palavras, apareceram aqui alguns exemplos, foram colocados exemplos para a gente poder comparar. Rebecca Pitts, que trabalhou por mais de uma década em bibliotecas, aqui na verdade existe um texto, né? A gente só parou aqui para poder delimitar o que vai ser abordado na explicação. Rebecca Pitts, who has worked for over a decade in libraries, tá? Então, esse who está retomando o que, Rebecca Pitts? Vai aparecer depois lá, justamente no momento de explicar essa questão relacionada, né, à palavra antecedente, referida ou retomada pelo pronome relativo. Vejam que aqui todas as ocorrências estão negritadas. Que, who, ocorrência 2. Essa é uma responsabilidade que formará nossa habilidade de pensar criticamente. This is a responsibility that will shape our ability to think critically. Então, veja, esse that retoma responsibility, justamente para relacionar a palavra responsibility à construção verbal will shape. Quer dizer, configurará, modelará, formará. Olha aí o uso de will que foi visto, né? No final do semestre passado. Tudo bem? 3. Notícias falsas não podem simplesmente ser notícias com que você não concorda. Quer dizer, notícias com as quais você não concorda. Então, está relacionando notícias com o verbo concorda, que está negado aqui, né? Fake news cannot simply be news with which you don't agree. Tá? Então, olha esse which, que é aquele que está lá em cima no português. 4. Ele ou ela é alguém cujo conhecimento é relevante para a história? Is he or she someone whose expertise is relevant to the story? Então, aqui esse whose, que é justamente cujo, aqui para estabelecer a relação do significado de posse. Tá? Observações importantes abordam justamente alguns detalhes para a gente entender esse funcionamento comunicativo do pronome relativo, tá? Lembrando então que se trata de uma explicação válida para o entendimento de pronome relativo
na língua portuguesa e também de relative pronoun na língua inglesa, tá? Então, nós temos nas observações importantes, depois dos trechos dados como exemplo, a questão, né? Antecedente existe, tá? Sendo retomado pelo pronome relativo. E aí a gente relaciona essa palavra que vem antes com o verbo que vem depois, logo na frente do pronome relativo, tá? Então, nós temos aqui a explicação dessa palavra antecedente, né? Apontando aqui para o caso específico do exemplo 4, que é pronome relativo com significado de posse, que é o whose, cujo, cuja, cujos, cujas, tá? E aí, a partir disso, então, nós fazemos aqui um apontamento, né? Um apontamento do que nós fazemos um apontamento, né, dos pronomes relativos que a gente pode usar. Quais são os mais comuns, né, que vão aparecer aí no dia a dia de uso, de estudo da língua inglesa, tá? Então, aparece aqui, na observação importante A, são apresentadas essas questões aí relacionadas, né, a palavra antecedente, retomada com relação ao primeiro verbo que aparece logo depois do pronome relativo. E aí, depois, com base nisso e nos exemplos dados, a gente parte aqui para a questão desse que, sendo traduzido para o inglês, apresenta os principais pronomes relativos do inglês, que são that, which, who, whose, where, when. Então, aqui são apresentados exemplos, né, com as traduções, tudo bem? E exemplos com as traduções e a explicação básica, né? Esse pronome relativo é usado para retomar que tipo de significado? Qual significado? É para retomar pessoa, animal, objeto, tempo, lugar? Ou estabelece relação de posse, que é o caso de whose, e assim por diante. Tudo bem? Os exemplos são aqui colocados para a gente poder fazer mesmo uma comparação entre português e inglês. E dada essa pincelada geral aí nas principais ocorrências, os exemplos que vêm depois, sem mostrar nesse momento maiores análises sintáticas, tá? Nós temos aí essa prática proposta para a gente ver no primeiro exercício, escreva who ou which, para treinar justamente essa questão da percepção da palavra retomada ou referida pelo pronome relativo, tá bom? Depois, o segundo exercício, nessa mesma intenção, apresenta complete the sentences with where or whose, para ver, né, se retoma lugar, se estabelece relação de posse. E depois nós temos aqui 3 testes, 3, 4 e 5, para ver também a questão, né? Qual é o pronome relativo que deve ser usado para que exista devidamente, corretamente, um pronome relativo, né, que esteja retomando o significado de fato proposto. Tudo bem? Então, é isso que nós temos aí nessas atividades, para a gente treinar um pouquinho do uso desses pronomes relativos até aqui apresentados, explicados e exemplificados para vocês. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.